Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. No primeiro culto, agradeci pastor Fernando, pelo convite. Agradeço a todos também, por me permitir. Eu queria conhecer, mas dado a agenda pastoral, eu tenho 5 igrejas no meu distrito e não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer. A igreja ficou muito bonita, os irmãos são muito receptivos. Louvado seja Deus por essa igreja, que ela continue sendo um farol a iluminar aqui. Estou vendo aqui meu querido amigo, pastor Anderson Coelho, com toda a família, com a esposa, os filhos. Deus os abençoe. Meus amados, a mensagem de hoje, ela tem como teor, e eu mencionei também no primeiro culto, que eu tenho uma grande dificuldade de colocar título em sermão. Porque quando eu coloco o título no sermão, ou numa redação, quando eu estudava, eu me sentia meio que limitado ao título. Eu ficava incomodado, colocava o título primeiro e depois me prendia só aquele tema. E quando a gente abre a palavra de Deus, ela é tão ampla e às vezes a necessidade do público que está ouvindo vai numa outra direção, o Espírito ele guia, né? Então, quando não coloca o título, você tem uma liberdade maior de abordar outros temas. Mas a mensagem tem como título A Igreja que Jesus Queria. E quando você ouve essa frase, eu queria que você pensasse na igreja não como a instituição ou o prédio, apesar de toda a estrutura e a instituição ser séria, extremamente importante, mas como um grupo de pessoas com a mesma fé, com o mesmo propósito, com a mesma missão, com a mesma identidade. A igreja que Jesus queria, uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja que tem consciência do chamado que recebeu de Deus, que ama cumprir esse chamado e essa missão. E eu vou pedir para projetar, por gentileza, a foto. Eu queria começar contando a história desse homem. Vou ser bem breve. O nome dele é Sam Walton. Muitos aqui devem ter ouvido falar dele, conhece. Ele é um grande empresário, da área varejista, fundador aí da rede de supermercados Walmart e o Sam's Club. Um homem muito bem sucedido. E na sua biografia, contando a história ali, a sua história de sucesso, Made in America, My History, minha história. Ele conta a história de uma das suas lojas que, quando ele fundou essa loja, ele mandou um grupo de pessoas, de estudiosos ali, fazer uma pesquisa de campo. E eles foram para uma rodovia muito movimentada, uma grande cidade nos Estados Unidos, fizeram ali conhecer a cultura, a urbs do local, conheceu ali os seus adversários, os supermercados que tinham, qual era a melhor estratégia para implantar e qual o melhor lugar para colocar aquela loja. E os estudos apontaram nas margens dessa rodovia. E era uma loja que tinha um estacionamento gigantesco, num ponto estratégico, ele tinha lá uma variedade de produtos muito grande, um preço ali acessível, tinha prazo, tinha qualidade, tinha tudo, só não tinha vendas. E aí, todos os meses, a loja fechava no vermelho. E ele mandou uma equipe de pessoas para treinar ali os seus funcionários, capacitar. O CEO da sua empresa dava uma atenção mais especial ali para aquela loja, mas as coisas não alavancavam. E aí, um dia, ele pegou o carro dele e foi até aquela loja, colocou uma roupa comum, pegou um carrinho de compras e começou a andar. E ele foi na parte de utilidades para lá, colocou alguns utensílios ali, foi na padaria, foi no açougue e passou ali em todos os setores do supermercado, passou no caixa, pagou ali a sua compra, colocou as compras no porta-mala e ninguém sequer deu um bom dia para ele. E aí, frustrado, entrou no carro e quando ele estava saindo, ele viu uma loja do outro lado, um outro supermercado, mais modesto, simples, e tinha um homem descarregando ali alguns sacos de farinha, de arroz, de um caminhão. Ele encostou o carro e foi entrar naquela loja. Quando ele pisou na calçada que ele ia entrar, o homem olhou e falou: não acredito, Sam Walton visitando o meu humilde supermercado. O senhor é uma referência para mim. Eu li sobre o senhor, ouvi sobre o senhor, sei do teu sucesso, de como que o bom atendimento, a qualidade nos produtos fez com que o senhor se tornasse o dono desse grande império, que é essa rede varejista que o senhor tem, e eu me inspiro no senhor. É claro, minha loja é bem modesta, O senhor vê lá no fundo, lá, o meu irmão atendendo lá no açougue, os meus filhos estão no caixa, a minha esposa também ajuda aqui como estoquista. O nosso lema é minha família atendendo sua família. Mas nós estamos aqui batalhando, oferecendo qualidade e bom atendimento. Nosso forte aqui é o relacionamento com a comunidade. E aí, ele entendeu o que estava acontecendo com a sua loja. A sua loja havia perdido aquilo que fez com que ele alavancasse
né, no mercado varejista? O bom atendimento. Ouvir as pessoas, ser cortês com as pessoas, ter relacionamento com a clientela, conhecer a clientela. No dia seguinte, ele reuniu todos os funcionários e ele começou o seu discurso dizendo o seguinte: vocês estão todos demitidos. Essa loja vai ser fechada, está decretado falência dessa loja, mas não fiquem zangados comigo. Não sou eu quem está demitindo vocês. Quem demitiu vocês são os clientes, porque eles preferem comprar num outro lugar do que aqui. Nós temos tudo, temos uma variedade de produtos, temos o melhor preço, temos qualidade na entrega, temos comodidade, um grande estacionamento, mas nós não temos o principal, uma pequena cortesia, um sorriso ao receber alguém, ao entrar nas nossas portas. Eu passei por todos os setores e sequer ouvi um cordial bom dia. E por isso, essa loja ela está sendo fechada. É óbvio, salvo as suas devidas proporções, nós não somos uma rede varejista. Vocês não são funcionários, eu não sou o CEO, né? Não tenho nenhuma pretensão disso. Mas nós temos muito a aprender com essa história. Porque qual é a igreja que Jesus quer? Qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso negócio? Se o nosso negócio é salvar do pecado e guiar no serviço, tirar pessoas das trevas e levar pessoas ao encontro de Jesus, o que Cristo espera de nós? E houve um momento da história de Jesus que ele fez uma espécie de pesquisa de mercado, pesquisa de campo. Ele reuniu os seus discípulos e ele fez perguntas cruciais e importantes para esses discípulos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós recapitularmos esse momento. Essa história se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. O texto se dá no momento que Jesus Cristo, havia acabado de fazer ali, na cronologia do livro de Mateus, a multiplicação dos pães e peixes. Aí, logo em seguida, ele é ali questionado pelos fariseus e eles pedem um sinal para provar sua identidade. E Jesus resolve fazer a viagem mais longa do seu ministério. Ele vai para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E aí a palavra do Senhor nos diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou Jesus a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o fato de Jesus ir para Cesareia de Filipe. Onde era Cesareia de Filipe? Essa cidade, antes de receber esse nome, ela se chamava Panias. E ela recebeu esse nome porque existe uma caverna nesse lugar, chamada Caverna Escura, de aproximadamente 300 metros de profundidade. Na antiguidade, uma divindade grega chamada Pan era cultuada ali. A raiz etimológica da palavra que nós usamos no português pânico vem do ataque dessa divindade grega. Ele atacava viajantes e causava pânico. E nesse lugar, crianças eram sacrificadas dentro dessa caverna. Crianças recém-nascidas eram sacrificadas ali. E Jesus Cristo tira os seus discípulos lá de Jerusalém, onde o grande desafio era a oposição dos líderes judeus, dos líderes religiosos, o questionamento dos entendidos, dos doutores da lei sobre a identidade e missão de Jesus. Quem sabe, se Jesus tivesse feito essa mesma pergunta, essas perguntas que fez para os seus discípulos, somente dentro desse contexto, sem expandir os horizontes deles, sem mostrar para eles que o problema era muito maior do que eles imaginavam, que a missão era muito maior, que existiam pessoas ali em todos os lugares que precisavam de ouvir uma palavra de salvação. E Panias era uma cidade extremamente pagã. Os historiadores dizem que essa pergunta foi feita no monte chamado Monte Hermon. E nesse monte havia um grande templo, onde ele era dividido por vários compartimentos. E diversas divindades eram adoradas dentro desses compartimentos. Uma delas, por exemplo, era Baal, que aparece muito no texto bíblico. O culto a Baal
era movido a bebida alcoólica, uma música muito forte, quase que ensurdecedora, onde levava a pessoa ao êxtase, depois de alcoolizado ali, orgias sexuais aconteciam dentro desse templo, e quando eles estavam no êxtase ali da adoração, eles pegavam cacos de cerâmica e começavam a se cortar, a se mutilar, clamando por Baal. Vocês vão se lembrar na experiência de Elias no Monte Carmelo, que no ápice da adoração, os profetas de Baal começam a se cortar, porque isso fazia parte da adoração e da invocação de Baal. Existia um culto a Áxera dentro desse templo. Existia um culto a Marduk também nesse lugar. Alguns historiadores defendem que Herodes Filipe, que foi o responsável por mudar o nome da cidade para Cesareia de Filipe, num ato político para ganhar ali a simpatia do César, porque aquele lugar era uma província romana. Herodes Filipe era dos 4 filhos de Herodes o Grande, o mais político, o mais sagaz, o mais inteligente. E então, ele, para dizer assim, olha, essa cidade é de Herodes Filipe, mas ela também é de César. Por isso, Cesareia de Filipe. E quando Tibério César morreu, ele fez a sua devoção ao seu sucessor e disse, olha, assim como eu era com Tibério César, eu sou teu servo também. Estou aqui para reproduzir o teu governo. Alguns historiadores dizem que ele fez um altar feito de mármore branco, onde ele colocou uma estátua maciça de 32 metros de Tibério César de ouro puro. Quer um presente mais especial do que esse? Em algumas províncias romanas, César era tido como uma imagem divina e era estimulado aos cidadãos daquele lugar a adorá-lo como um ser divino, como Augustus, uma espécie de Messias. E nesse lugar, Herodes Filipe tinha essa iniciativa de promover uma certa adoração a Tibério César. E, queridos, Jesus agora, nesse contexto, eu imagino o impacto, a agressividade visual que isso foi para os discípulos, extremamente monoteístas, com uma carga cultural e religiosa muito forte, de repente, reunidos ali no sábado. Imaginem vocês, no meio daquela confusão, se eles tinham que qualquer cidadão que não fosse judeu era um impuro, e eles não ficavam na presença deles, imagine agora você estar imerso nesse bando de ações que para eles eram repulsivas. E aí Jesus diz para eles, e aí? Olha ao redor de vocês. Vejam aonde o mundo está caminhando. Vocês estão com a mente fechada nos problemas que nós temos lá em Israel? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem o mundo está dizendo que eu sou? Será que eu estou atingindo meu objetivo de me revelar como o Messias? Eles me enxergam como a salvação deles? Eles entendem o meu propósito e a minha missão? E aí a resposta ela é uma resposta até evasiva e frustrante, porque eles dizem, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, que desceu, que voltou. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, e havia um motivo para eles dizerem isso, porque existe uma profecia apocalíptica judaica que diz que Jeremias, quando Israel foi invadido pela Babilônia, ele escondeu a Arca da Aliança no Monte Nebo. E em algum momento da história ele reapareceria com a Arca da Aliança e ele apontaria quem era o Messias, a identidade do verdadeiro Messias. Então veja que eles até admitiam que Jesus poderia ser Jeremias, que apontaria o Messias, mas não enxergava Jesus como Messias. Algum dos profetas, o Senhor é qualquer profeta. E aí Jesus muda o teor da pergunta, uma pergunta mais pessoal, mais íntima. E vocês? E vocês que veem os meus milagres? E vocês que me acompanham todos os dias ao longo desses 3 anos e meio de ministério? E vocês que viram Satanás em toda a sua fúria me perseguir, me questionar? E vocês que viram Deus se manifestar e dizer, esse é meu filho amado em quem me comprazo? Vocês que viram a minha divindade irromper a humanidade e milagres acontecerem, pães sendo multiplicados, vocês viram coisas grandiosas? Quem vocês dizem que eu sou? E queridos, eu quero compartilhar essa pergunta para você. Quem Jesus é para você? Ou melhor dizendo, o que ele significa para você? Saber quem é Jesus passa pelo autoconhecimento, saber quem nós somos. Entender a identidade de Jesus nos ajuda a entender a nossa identidade. E quando nós entendemos a nossa identidade, de onde nós viemos, nós agora temos claro na nossa mente para onde nós vamos, quem nós somos e para onde nós vamos. Qual é a nossa missão? Qual é o propósito da nossa existência? Por que nós estamos aqui? Nós discutíamos ali na classe dos jovens que nós podemos construir um império aqui nesse mundo. Mas olha que interessante. Daqui a 100 anos,
Ninguém vai se lembrar que a gente existiu. Outras pessoas vão estar usufruindo daquilo que nós construímos. Se a nossa vida se limita a esse mundo, é muito pouco, não faz sentido algum. A grande questão é, o nosso foco é de fato aquilo que Jesus Cristo representa para nós, o céu, a eternidade. A nossa fé, ela é viva e verdadeira ao ponto de eu olhar para Jesus e entender o porquê ele veio a esse mundo e entender o porquê eu também estou aqui. E aí eu gosto muito do fato de ter sido Pedro que respondeu, porque eu me identifico muito com Pedro. Essa gangorra de sentimentos, de altos e baixos, de acertos, de erros, mas alguém que quer participar, alguém que quer estar junto, alguém que quer fazer, que de alguma forma quer ser usado, quer estar junto com Jesus, quer viver experiências com Jesus, e é ele quem vive as histórias mais belas que o Novo Testamento conta. Ele que encontra a moeda na boca do peixe, ele que anda sobre as águas, ele que corta a orelha de Malco, ele que está a todo instante, então ele olha para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E queridos, essa é a primeira vez que na Bíblia aparece alguém, um ser humano, reconhecendo Jesus como o Messias. A outra vez que Jesus é reconhecido, a sua identidade é reconhecida, é o próprio Pai no batismo dele, dizendo, esse é o meu Filho amado. O primeiro ser humano que verbaliza, tu és o Cristo, na palavra grega, o ungido, o Messias, aquele que vem nos salvar. Isso encheu o coração de alegria de Jesus. Jesus falou, bem-aventurado é você, Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue, não foi a sua concepção humana, não foi as suas respostas compradas, mas foi o meu Pai que estás nos céus, quem te revelou que eu sou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Só podemos entender quem é Jesus se Deus nos revelar. O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, lá diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio do qual também fez o universo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses 1,16 diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus. Era isso que Pedro estava dizendo, o Senhor é o Criador do universo, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é Deus conosco, é Emmanuel, o Senhor é o Verbo que se fez carne e está aqui conosco. E aí logo em seguida, Jesus olha para Pedro e Jesus fala, e tu és Pedro, mas é sobre essa pedra, é sobre mim que eu edificarei essa igreja. E amados, essa igreja, ela será triunfante, ela é triunfante, porque ela está estabelecida sobre Jesus Cristo. Ao longo da história, muitos grandes líderes eloquentes, espirituais, pessoas extremamente capazes, de Paulo, Billy Graham, Martinho Lutero e dentre outros que eu podia elencar na galeria da fé. Mas essa igreja continua caminhando e avançando, porque a mão poderosa de Deus continua à frente dessa igreja, amém? É Deus quem conduz. Nas suas várias facetas, nas suas várias maneiras de apresentar a verdade, o evangelho, Jesus tem conduzido essa igreja está estabelecida sobre ele, e é por isso que ela não vai cair, é por isso que ela triunfará. E aí, ele me diz uma frase que para mim ela me pega muito, porque logo em seguida, Jesus diz assim, olha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Já viu aquele ditado que diz que uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade? E já percebeu como às vezes a gente adota uma postura parecendo que a igreja está acuada, parecendo que o mal está avançando, que o mal tomou conta do mundo, que o mundo está perdido, e que o ceticismo é tão grande que o evangelho não penetra mais, não comunica mais, que nós estamos vivendo uma fase que as pessoas não querem saber de Jesus, que é inútil sair para a rua para falar de Jesus ou dar um estudo bíblico ou tentar influenciar alguém, porque as pessoas estão com o coração fechado, e essa mentira vai sendo repetida, e nós acabamos acreditando nisso. Quando, na verdade, Deus diz o seguinte, o evangelho será pregado. E ali os teólogos dizem que Mateus 24 é um passivo divino, ou seja, independe de nós, o evangelho vai ser pregado. Se nós nos envolvermos e nos colocarmos à disposição de Deus, seremos nós os instrumentos para que isso aconteça. Mas se nós não fizermos, Deus levantará pessoas, situações, para que a tua obra seja concretizada e ela será. Amém? As portas do inferno não vão prevalecer, porque é o reino de Deus que está sendo expandido. É o reino de Deus que está avançando. Na verdade, o reino das trevas é que está acuado. É ele que está escondido atrás das suas portas. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Que a ampulheta do tempo, ela está contando, ela está no finalzinho. Nós estamos olhando para o mundo e o cenário está desenhado.
As coisas estão acontecendo e sem discurso alarmista ou sensacionalista, mas nós que conhecemos o tempo sabemos que a volta do nosso Senhor se aproxima, que Jesus está voltando. Entender quem é Jesus significa saber que a sua promessa é fiel e verdadeira, de que ele vai voltar. Ele disse: não se turbe o seu coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou voltar para buscar você, há lugar para você, há lugar para sua família, há lugar para todos aqueles que quiserem. E aí, eu disse que o título é a igreja que Jesus queria. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que a igreja que Jesus deseja é uma igreja revelada pelo Pai. É uma igreja que nasceu de uma profecia, de um momento caótico, de grande desapontamento, onde muitos voltaram frustrados para sua casa, mas dali surgiu a luz, e um povo focado em levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, agora começa a pregar e se espalhar pelo mundo, e hoje nós somos cerca de 23 milhões de pessoas que aguardam e abreviam e pregam a volta de Jesus. Começou modesta, começou pequeno, pequeno grupo, que não desistiu, mas se debruçou sobre a palavra. E eu fico, às vezes, estudando a história dos pioneiros, vejo as dificuldades, os desafios, o que eles sacrificaram para que nós tivéssemos, louvado seja Deus, essa estrutura para adorar. Nós estamos agora recebendo a tocha com tudo que nós temos nas nossas mãos para a gente levar adiante essa mensagem. E meus queridos, a igreja que Jesus queria, ela nasce da revelação divina e não porque carne e sangue revelam, não do intelecto humano. O intelecto humano ele é útil na gestão, ele é útil na visão, mas quem executa é Deus, porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. A igreja que Jesus deseja, composta por nós, seus adoradores, é uma igreja que o adore em espírito e em verdade. Adoradores que ao sair de casa sentem prazer em ir para a casa de Deus. Não veem um culto como um momento de entretenimento, de atração ou de outra forma enfadonho, mas um momento de prazer, um momento de revigorar aquilo que eu acredito, de fortalecer a minha fé para depois sair e comunicar aquilo que eu creio, mostrar para as pessoas quem é o Jesus que eu acredito. Não há igreja sem a compreensão correta de quem Jesus Cristo é. Não há igreja onde ele é apenas uma ideia filosófica, ou quem sabe um personagem histórico, mas que não há impacto na vida. Martinho Lutero diz que o coração que Jesus habita nunca mais volta a ser o mesmo, porque ter um encontro real com Jesus é algo impactante, extraordinário demais. Nós não podemos voltar mais à nossa forma original, porque Jesus, o que ele propõe para nós é fugir do nosso eu e permitir que ele cresça em nós. Deixar que o ser de Jesus, ele seja evidente na nossa vida e as pessoas consigam enxergar ele através de cada um de nós. Era isso que Jesus queria provocar nos discípulos. Ele sabia que havia pouco tempo para preparar aqueles homens para dar continuidade à missão, ao ministério. E a pergunta que Jesus faz para eles é com o intuito de trazê-los de volta para a realidade, porque no coração deles havia uma expectativa terrena. Quem sabe eles pensavam assim: olha, ele vai se tornar aí um líder político-militar, qual a posição que nós vamos ocupar? Qual vai ser o prestígio que eu vou ter? Né? Que cargo eu vou ocupar? Quando na verdade Jesus estava dizendo: o meu reino está para ser estabelecido e eu preciso que vocês vivam esse reino aqui, agora, nesse exato momento. A igreja que Jesus deseja é uma igreja firmada na rocha, firmada nos princípios, firmada na visão que nós temos, firmada na missão que nós temos. É muito gostoso e confortável poder estar entre irmãos, compartilhar nossas experiências. Não é verdade? É maravilhoso. Semanalmente a gente está aqui, ter esse encontro. Louvor aqui, eu fui no céu e voltei, tive a experiência de viver um louvor maravilhoso. Mas amados, Jesus colocou aqueles discípulos num lugar onde viu pessoas oprimidas pelo engano e a ignorância. E ele diz: o que eles dizem que eu sou? Será que eles ao menos me conhecem? Há um mundo para ser salvo lá fora. Há pessoas para serem resgatadas. E vocês têm talentos, habilidades e informação suficiente para serem esses agentes de salvação. É isso que eu desejo.
Jesus deseja que nós, como igreja, não uma igreja feita por conveniências humanas, mas uma igreja que sabe onde e em quem ela está fundamentada, quem é a base da nossa fé, quem é a base da nossa vida. Uma igreja vitoriosa contra o inferno, uma igreja que Jesus vê que é ativa, que está na ofensiva, que avança, que elabora estratégia sim, mas permite a direção do Espírito para levar o evangelho adiante. Eu me lembro que eu estava em Campinas e eu ia fazer uma semana de evangelismo em Araras, na igreja central de Araras. E naquela época meu carro estava no concerto e eu tinha que ir de ônibus para lá. E era uma terça-feira, meio chuvosa, eu saí da Associação Paulista Central e fui andando, porque não era tão longe da rodoviária de Campinas. E passando ali, não sei quantos conhecem Campinas, tem um lugar ali chamado Estação Cultura, que fica próximo da rodoviária, que é um lugar assim meio escanteado, uma estação de trem desativada. E eu passava por ali fica muitos pedintes, muitos moradores de rua, e é um lugar até um pouco perigoso, e naquele horário acontecem alguns assaltos. E eu estava com uma quantia, que era para usar no evangelismo, comprar brindes e fazer a publicidade, e eu estava com esse valor em espécie na minha mochila. E eu passando por ali, eu vi um rapaz que estava do outro lado, e ele olhou na minha direção, e ele atravessou, e ele estava com uma sacola preta na mão. E eu olhei para ele, um cabelo assim diferenciado, sabe? O impacto visual era muito grande, todo marcado ali, com uma camisa meio diferente. E o primeiro sentimento que eu tive fui assaltado. Foi essa sensação que eu tive. E aí eu tentei desviar, mas eu vi que não dava. Eu estava num beco e eu tinha que passar por ele. E ele vinha caminhando assim, caminhava cada vez mais rápido, obstinado na minha direção. E teve um momento que eu já comecei a pensar, não, fui assaltado, tenho que aceitar, não vou reagir, ele pode fazer algum mal para mim, depois eu tenho que lidar com essa situação. E quando eu parei, ele passou por mim. E ele passou por mim, tinha uma lona preta, eu não tinha percebido, mas uma lona preta grande, e ele levantou aquela lona e espirrou água para todos os lados, porque estava chuviscando um pouco, e debaixo da lona tinha uma senhora com as 2 pernas amputadas, e ela estava com uma coinha de esmolas, e ele tirou a mão de dentro da sacola, e na sacola tinha uma marmita, e eu lembro porque como o clima estava úmido, dava para ver a fumacinha quente da marmita subindo, e ele entregou para ela, e ele colocou as mãos no ombro dela, ele fechou os olhos, e ele orou por ela. E eu senti um nó na garganta, que eu fiquei ali estático olhando aquela cena, contemplando aquilo, e eu fiz uma reflexão profunda sobre o meu cristianismo. Eu pensei, eu sou o pastor, eu sou o teólogo, eu estou indo para fazer um evangelismo, mas quem fez a diferença na vida dela agora? Quem foi relevante? Quem de fato atendeu a necessidade? Quem foi Jesus para ela? Nós temos um lindo discurso, nós temos uma teologia sólida, nós temos uma estrutura invejável. Mas a grande pergunta que fica no nosso coração, nós temos sido Jesus para as pessoas? Nós temos sido impactante na vida das pessoas de maneira prática? Jesus a todo instante, ele disse, olha, o meu trabalho é cuidar das coisas do meu Pai. Ele se desgastou, ele passava horas e horas atendendo pessoas, curando corações. Aliás, essa era a especialidade dele, curar corações partidos. Ele tinha ouvidos para ouvir o deprimido, ele tinha uma palavra de consolo, ele tinha uma palavra de repreensão, ele tinha cura. E queridos, pelo poder do Espírito Santo isso nos foi oferecido. Nós podemos ser impactantes a ponto de transformar a vida das pessoas, porque Jesus disse isso, que coisas maiores nós faríamos pelo poder do Espírito Santo. Basta nos colocar à disposição. Aquele homem a quem eu julguei ser uma ameaça, na verdade, ele foi um cidadão do reino dos céus naquele momento. Naquela imagem pouco convencional, ali estava Jesus. Ali Jesus agiu e falou ao coração de alguém que para mim foi invisível aos meus olhos. Na preocupação de salvar, de comunicar a mensagem, havia alguém ali que eu não vi. Isso me machuca, mas me causa uma profunda reflexão. Quantas pessoas não passam desapercebidas aos nossos olhos? Quantas pessoas no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, também não são invisíveis a nós? Nós que temos a cura, que temos a palavra de salvação, de conforto, que podemos amenizar a dor delas, temos sido relevantes a ponto de fazer isso? E eu caminho para a conclusão dizendo que a igreja que Jesus ela deseja nesse mundo é uma igreja com autoridade.
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Nós recebemos as credenciais, porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós temos as credenciais, nós temos o Espírito, nós temos o poder. Deus tem o desejo. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê nele, todo aquele que confia nele, fará coisas extraordinárias. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Eu já disse, a Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Queridos, tudo caminha para que nós possamos cumprir a nossa missão. A igreja que Jesus deseja é uma igreja que age com sabedoria, amor, poder, refletindo o caráter do seu Senhor. Um caráter missionário. A igreja de Deus é uma igreja missionária. É uma igreja que tem o coração na missão, que usa o seu dom como seu ministério, o seu talento, a sua profissão, a sua influência no seu meio de trabalho, para sim fazer bons negócios e bons empreendimentos, mas com foco em salvar. Eu estava no 3º ano de teologia e eu coloquei no meu coração: eu não posso terminar o curso sem fazer uma missão. Eu quero cumprir a missão, eu quero ir para um lugar onde não há presença adventista. E eu quero ir lá para falar de Jesus para as pessoas. E eu entrei na biblioteca do NASP, ali no prédio de comunicação, e aí eu orei a Deus e falei assim: Senhor, é o seguinte, eu vou chegar no globo ali, tem o mapa mundi, eu vou rodar o globo, e eu vou colocar o dedo. E onde meu dedo parar, eu não sei como, não sei de onde eu vou tirar recursos, mas um dia eu vou para esse lugar e eu vou pregar o evangelho para quem não conhece Jesus. E eu fui lá, orei a Deus e rodei o globo. E aí eu coloquei o dedo. Só que quando eu abri os olhos, aconteceu uma coisa que eu não esperava, não estava contando com isso. Em volta do meu dedo estava tudo azul, no meio do oceano. Falei: Senhor, no oceano não dá, né, para mim pregar o evangelho. Tirei o dedo e aí tinha um pontinho preto, né, estava um pouco próximo do continente. E estava escrito assim: Ilhas Marshalls. Falei: uau, é um arquipélago. Aí comecei a pesquisar tudo sobre esse arquipélago. Descobri que existem centenas de ilhas ali. E eu descobri que a igreja adventista já havia chegado naquele lugar. Um lugar remoto, um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. A igreja estava lá. Fincou a bandeira do príncipe Emanuel. Estava ali, tinha igreja, tinha escola. Para vocês terem ideia, em cada arquipélago se fala uma língua. Em cada ilha, se fala uma língua. Tem uma ilha que só fala mandarim, a outra fala só alemão, a outra só francês, a outra só inglês, porque viajantes paravam ali, formavam família, construíam casas, faziam uma colônia e viviam ali. E aí a principal ilha chama Atoll Island, a mais populosa, 1.400 habitantes. E eu falei: aqui que eu vou morar, né? Morar onde tem um pouco mais de pessoas. E aí comecei a pesquisar tudo sobre aquela ilha. E eu descobri que no passado foi construído lá um farol. E esse farol era um farol muito rústico. Eles não tinham estrutura nem energia elétrica para fazer um farol, né, que fosse de fato relevante, impactante ali, mas eles cortavam madeira e eles faziam uma fogueirinha lá em cima no farol. A pouca distância dava para ver a iluminação, mas a muita distância em alto mar não dava para ver nada. Mas eles, empenhados ali, dezenas de anos fazendo aquilo. Chegou um determinado momento que os habitantes da ilha resolveram fazer uma reunião entre eles e decidiram o seguinte: olha, vamos parar de cortar as árvores. Estamos acabando com a vegetação aqui e nós nunca fomos úteis para nenhum navio. Ninguém nunca veio aqui. E aí o criador dessa ilha, o criador desse farol, deixa eu só desligar aqui, perdão. Hora do remédio das crianças. O criador do farol deixou ali o seu neto e ele falou o seguinte: olha, o meu avô construiu esse farol. E é uma herança não só da nossa família, mas da nossa história. A gente não pode desativar ele. Eu me comprometo, cada árvore que eu cortar aqui, eu vou plantar outras. Eu não vou deixar a vegetação morrer. Mas nós não podemos deixar a nossa história morrer. A nossa identidade está intimamente ligada com esse farol. E ele continuou acendendo a fogueirinha ali. Um dia, um navio de pescadores, um navio chinês, estava por ali. E uma tempestade, eles estavam sem direção, navio rústico. E um dos marinheiros disse assim, o capitão daquela embarcação: olha, eu não tenho referência nenhuma. Eu estou vendo uma luz que se parece muito com o farol, mas ela é tão insignificante que não faz sentido ser o farol. E aí o capitão perguntou: você tem outra referência, está vendo outra coisa? Ele falou: não estou vendo mais nada. Então vamos para lá.
e eles chegaram lá em Atoll Island. 32 marinheiros tiveram ali, né, um suporte que a ilha pôde oferecer, porque aquela luz aparentemente insignificante foi a referência que eles tiveram. Eu quero dizer que nós, como igreja, nós temos um chamado, nós somos como um farol a iluminar. E pode parecer que nosso grito, ele não tem ecoado no coração das pessoas, mas tem sim. Que a nossa luz, ela não tem brilhado a ponto das pessoas nos verem como referências morais, mas tem sim. Que as pessoas não têm enxergado as verdades das profecias bíblicas, mas acredite, tem sim. O Senhor tem falado. Existem centenas de milhares de pessoas que agora, nesse exato momento, estão orando a Deus pedindo um direcionamento, pedindo para que Deus fale com elas, para que Deus mostre para elas o caminho. E queridos, nós é que fomos enviados, nós acabamos de cantar agora, se não for eu, quem irá? Nós fomos chamados para sermos relevantes. A igreja que Jesus quer é uma igreja atuante, uma igreja que vai lá fora, na escuridão do pecado, resgata pessoas, e traz aqui para o conforto da salvação. Essa é a nossa missão. Nós somos rebanhos de um só pastor. E amados, o nosso pastor, Jesus Cristo, está voltando. E hoje Ele te chama para você, com muita alegria e amor, empunhar a sua espada e ir lá fora guerrear. Sabe por quê? Porque o reino das trevas está acuado. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. As profecias estão cumprindo. E logo, logo, veremos Jesus Cristo voltar. Esse é o momento que o pastor está chamando as suas ovelhas. E as suas ovelhas têm ouvido o chamado do pastor. Nós vamos presenciar dentro de pouco tempo, nos próximos dias, pessoas vindo de vários lugares, buscando a Cristo, se entregando a Jesus. Nossos olhos vão testemunhar isso. A nossa oração deve ser: Senhor, nos leve até essas pessoas. Nos coloque em lugares, situações onde eu possa ser luz para essas pessoas, e acredite, Deus vai fazer. Nós vamos ouvir uma música especial nesse momento com o William. Eu quero fazer um desafio para você. Se você deseja, no seu coração, ser usado por Deus, ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para falar do amor de Jesus, para comunicar as verdades do reino, para que Deus possa extrair o que há de melhor em você, das suas habilidades, da sua personalidade, para alcançar outras pessoas. No momento que você sentir no seu coração o desejo de se colocar em pé, se coloque em pé, porque no final eu quero fazer uma oração de consagração sobre a sua vida. Pedir que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre você e que as pessoas vejam Jesus através de você. Em um campo vasto e verdejante, uma ovelha se perdeu distante. O pastor, com o coração aflito, saiu à procura decidido. Ovelha perdida, onde está? O pastor te busca sem cessar. Entregue agora o seu coração e venha receber o teu perdão. Não fuja do caminho, Ele te achará a cada passo. Uma oração para trazer de volta seu perdão. Siga-me, disse Jesus. Toda sua lágrima Ele enxugará, o teu coração limpará. Ovelha perdida, onde está? O pastor te busca sem cessar. Entregue agora o seu coração e venha receber o teu perdão.
você quer ser também a luz para levar outros a Jesus. Seja um testemunho de amor e fé, leve a palavra onde estiver. Você não é um rabisco que qualquer um escreveu. Você é a semelhança do Supremo Deus. Ovelha perdida, onde estás? O pastor te busca sem cessar. Entregue agora o seu coração e venha receber o teu perdão. Amém. Antes que alguém me pergunte na saída, eu ainda não consegui ir para as Ilhas Marshalls. Aquele ano me preparei, tive uma outra decisão importante para tomar naquele ano. Eu me casei e adiei um pouco esse sonho. Mas eu descobri que a missão está ao meu redor, na minha vizinhança, na minha família, meu grupo de amigos. A missão está em todo lugar. Onde há pessoas para serem resgatadas, ali tem uma missão. E você é o instrumento de Deus, você é a voz de Deus, as mãos de Deus, o abraço fraternal de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Um dia eu vou, e eu quero ir com a minha família, a minha esposa, Lúcia, o meu filho Heitor, minha filhinha Loren, e eu quero que seja uma missão em família. Assim como aquele modesto dono de supermercado, minha família salvando a sua família. Esse vai ser o meu negócio. Esse é o negócio de Deus. Esse é o nosso negócio. Deus deseja que você, sua família, seus amigos, todos ao seu redor, possam viver a plenitude da vida, da alegria, da salvação, que é viver com Ele eternamente. Onde uma criança, eu era capelão da escola de Mogi Guaçu, perguntou: pastor, como que vai ser a eternidade? Eu falei: filho, eu não sei te falar. Mas pense, qual foi o seu dia mais feliz? Ele falou: meu aniversário. Eu falei: é mesmo? Por quê? Não, porque meu pai, que eu não via há muito tempo, veio e passou o dia comigo. Foi muito legal. A gente jogou bola, soltou pipa, ele me deu uma bicicleta. Foi o dia mais especial da minha vida. Eu falei: pensa que você vai viver esse dia, ele nunca mais vai acabar. Essa vai ser a eternidade. Toda a alegria, toda a realização, toda a satisfação do coração de estar ao lado de quem a gente ama, de sentir a plenitude da alegria da companhia de Deus e saber que isso nunca mais vai acabar. É algo maravilhoso que nós vamos viver. Poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Poderoso Deus, estamos nós aqui, Senhor, aguardando ansiosamente por esse reencontro. Esse momento que muitas perguntas serão respondidas, muitas cicatrizes serão curadas, Senhor. Muitos fantasmas que nos assombram ficarão para trás. E em nome de Jesus, ao entrarmos pelos portais celestiais da Nova Jerusalém, tudo vai ter valido a pena. Nós vamos olhar para trás, para a grande tribulação, e nós vamos ver que a nossa leve e momentânea provação não foi nada comparado com o eterno peso da glória que sentiremos. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, há muita luta, há muita angústia, às vezes desânimo, incredulidade, fraqueza, porque somos humanos. Jesus Cristo é um homem de dores que sabe o que é sofrer, que entende a nossa necessidade. E é com base nisso, Senhor, no nosso mediador, que nós suplicamos misericórdia. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que o Senhor nos reconsagre, Senhor, para cumprir o teu querer. Consagre nossa família, Pai, para que dentro das nossas casas o teu altar seja erguido. Restaure, meu Pai, os relacionamentos, os casamentos,
para que os maridos amem suas esposas e suas esposas lhe retribuem esse amor, para que seus filhos se fortaleçam ao ver o amor dos pais. Que em nome de Jesus, meu Pai, cada um de nós nessa manhã seja abraçado por Ti. E que cada insegurança, que cada dor, que cada incerteza não exista mais. Que ao sairmos dessas portas para fora, saiamos renovados e motivados a falar do Teu amor para as pessoas. Abençoe a liderança dessa igreja, abençoe essa igreja, Senhor. Que ela seja um farol aqui nessa comunidade, que ela seja relevante, que ela seja impactante, marcante, ao ponto de corações serem incomodados e alcançados pelo Teu Santo Espírito. É o que nós Te pedimos, não porque temos qualquer pretensão ou julgamos ser merecedores dessas bênçãos, mas suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele incline o seu rosto e te dê a paz. Amém.